Nos últimos anos, o cultivo de gergelim tem se destacado como uma promissora alternativa agrícola em Mato Grosso, especialmente na região de Campo Verde. Com o aumento da demanda global por semente de oleaginosas e a busca por diversificação das culturas agrícolas, os produtores locais têm visto no gergelim uma oportunidade valiosa. Estivemos no IFMT e falamos com o professor Dr. Victor Alindo de Matos sobre a cultura do gergelim e os experimentos que estão instalados no campus. Nos últimos anos a gente tem observado que em Campo Verde há um predomínio forte da safrinha, principalmente sendo utilizado milho ou algodão, né? E essa utilização desenfreada apenas das duas culturas de safrinha acaba fazendo com que nós tenhamos problema com pragas, doenças e até plantas daninhas que já estejam estabelecidas. Então, a inserção de novas culturas, como o gergelim, vem como uma estratégia para a gente conseguir reduzir o ataque desses patógenos e tornar uma nova alternativa ao produtor que venha trabalhar com cultivo, seja cultivo extensivo ou até agricultura familiar, porque o gergelim ele permite essa dupla utilização. Apesar da gente estar indicando aqui vários coeficientes técnicos que muitas vezes vão ser utilizados pelos agricultores que trabalham de forma extensiva, o gergelim também pode ser utilizado pela agricultura familiar. Como funcionam as condições climáticas para o cultivo de gergelim? O gergelim é uma cultura muito rústica, mano. Ela depende, inclusive, isso tem sido uma das principais justificativas para a utilização da cultura em segunda safra. Na safrinha, nossa principal condição ambiental que pode ser limitante é a falta de água. E ele é uma cultura que é pouco exigente em água quando comparado a outras culturas, como milho, algodão. Então a gente tem relato de produtores que trabalharam aí com 300, 350 milímetros e conseguiram alcançar uma produção satisfatória. Em relação à temperatura, é uma planta tropical. Então a temperatura ideal situa-se entre 20 e 25 graus Celsius, fazendo com que o Campo Verde realmente tenha uma condição ambiental satisfatória ao cultivo da cultura. E qual é o calendário típico de plantio e de colheita do gergelim? Dada essa característica de necessidade hídrica reduzida aqui para a região, Manuela, a gente tem trabalhado ou recomendado o plantio do gergelim em segunda safra. Então, mês de fevereiro, mês de março seriam estratégias possíveis para o plantio do gergelim. Inclusive, quando a gente observa uma safra como que aconteceu no ano passado, né? Nós tivemos um atraso na semeadura da soja pelo atraso da disponibilidade hídrica para a cultura. Então, isso acabou fazendo com que a safrinha tivesse um calendário de plantio menor. Nessa condição, seria o ideal o plantio do gergelim ou de uma outra cultura que tivesse uma necessidade hídrica reduzida, porque acaba favorecendo o desenvolvimento da planta, né, e reduz a possibilidade de diminuição da capacidade produtiva. Quais são as práticas de manejo de pragas e doenças mais eficazes para o gergelim? Como a cultura ela é relativamente nova aqui na nossa região, nosso objetivo é principalmente identificar essas características, identificar quais são as pragas que acometem essa cultura, quais são as doenças que venham a acometer. Em decorrência dela ser cultivada de segunda safra, a gente percebe que a presença de doenças ela não tem aparecido aqui, pelo menos nos nossos ensaios, Manuela. Então a gente tem observado uma presença maior de pragas, principalmente lagartas desfolhadoras, né? Então as principais práticas culturais têm sido o controle, principalmente de pragas, tá? Aqui no campo, você tem algum tipo de fertilização específica para o gergelim? A gente não tem algum tipo específico, a gente tem trabalhado com uma adubação de fósforo, a gente fez uma adubação de fósforo no plantio, né, semeadura, no sulco, e a gente fez adubação de cobertura com nitrogênio, potássio, e assim, apesar da cultura ela exigir pouco desses nutrientes, ela precisa, ela necessita, e logicamente adicionando esses nutrientes, na literatura é informado que isso pode acabar trazendo uma resposta à capacidade produtiva maior, tá? Qual que é a média de produtividade do gergelim por hectare? No último boletim da Conab, a gente observou uma produtividade média nacional próxima de quase 500 kg por hectare, Manuela, mas nós temos materiais que podem chegar até rendimento de 1 tonelada por hectare, ou seja, pode produzir até o dobro. Inclusive nós temos relatos aqui na região de produtores que alcançaram algo próximo disso. Então isso acaba justificando inclusive a questão da adubação. O gergelim não necessita de adubação? Não, com adubação você consegue ter uma resposta maior. Com a semeadura precoce, plantando um pouco mais cedo, tendo um pouco maior disponibilidade, porque a planta ela precisa de uma quantidade menor, mas no florescimento a exigência hídrica dela pode subir. E logicamente, se tiver água nesse momento, ela consegue produzir mais. O cultivo de gergelim surgiu no IFMT como uma porta de entrada para novos projetos e, para mim, de maneira pessoal,
uma nova cultura que não se tem informação na região e vai abrir novas portas e oportunidades de mercado, porque eu vou aprender práticas com a cultura que não está adaptada a essa região em específico. Você pode contar para a gente também sobre a importância dos alunos de agronomia estar exercendo nesse mercado de gergelim, conhecendo novas culturas, participando de campo na faculdade? Eu sou bolsista desde que entrei na instituição, e isso abre portas para todos os alunos, como a gente pode trabalhar com culturas comuns na região, como soja, milho, algodão, e culturas que não são tão comuns, como girassol, gergelim, e também com auxílio financeiro ajuda o estudante a permanecer na instituição. Você pode falar para a gente quais são as variedades de gergelim que tem aqui na área experimental? Nós trabalhamos com 5 materiais, o principal, que é o que a gente vê mais potencial na região, que é o K3, também tem o BRS Anaí, o BRS Seda, o Black Sesame e o Trebol. Já aproveitando você aqui que é estudante, não quer fazer um convite para os demais colegas participar dos projetos da faculdade? Todos os alunos do IF, inclusive, temos bolsas disponíveis para vocês. Se quiserem participar e ajudar a gente em todos os projetos, estamos disponíveis. Agora, uma pergunta mais para a visão pessoal. Qual que é a sua visão para o futuro da cultura do gergelim aqui na região? Eu vejo, Manuela, como uma excelente alternativa ao cultivo em segunda safra, seja para o cultivo extensivo, seja para a agricultura familiar. Inclusive, nós estamos tentando trabalhar um acordo de cooperação técnica com a APROFIR, que é a Associação de Produtores, Feijão, Irrigantes, Pulse. A ideia é a gente trazer informação, porque os agricultores eles querem saber a respeito da cultura. E a gente tem informações mais de outros locais, Campo Novo do Parecis, região do Vale do Araguaia. Então o município de Campo Verde, dadas as condições ambientais satisfatórias ao cultivo do gergelim, pode ser uma excelente opção, uma cultura que viria para entrar, custo de produção relativamente baixo quando comparado a outras culturas, o rendimento geralmente acontece e pelo menos no início agora desses nossos experimentos a gente tem observado que a cultura vem se desenvolvendo bem. Vamos analisar até o final e a ideia é que a gente consiga repetir mais vezes esses experimentos com a cultura, principalmente para a gente trazer informações para os agricultores que venham a trabalhar com o cultivo do gergelim aqui no município de Campo Verde e região.